Pessoal, olá, eu me chamo Luiz Pereira e vamos passar aqui por alguns momentos conversando um pouquinho sobre o terceiro setor, através das organizações sociais. Bem, as organizações sociais, elas também são conhecidas como as OS. São associações ou fundações privadas que recebem essa qualificação social da administração pública. Ela tem como principal interesse o bem público. As organizações sociais, podemos dizer que é um título que é dado a essas associações ou fundações, na qual elas recebem, elas exercem determinados parâmetros estipulados pelos órgãos públicos e, através desse exercício, é concedido para elas título de organização social, onde de um lado nós temos os dirigentes, pessoas, e do outro lado nós temos o Estado. Algo que fica bem marcado sobre organizações sociais que sai de dentro do terceiro setor é que são organizações sem fins lucrativos. Elas não foram feitas para lucrar, para ter lucro. A grande missão dela é atender a necessidade do público, da sociedade. Vamos avançando dentro desse assunto. O surgimento das OS, é, ela surgiu através do Luiz Carlos Bress Pereira, em seu primeiro mandato, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, ali por volta de 1990. Ele era ministro da Administração e Reforma do Estado e ele começou ali a observar as influências do sistema britânico através da saúde. E ele observou nos Estados Unidos as universidades, os museus e os hospitais, e teve, através dessas ideias, ele criou no Brasil as organizações sociais. Ele criou essas organizações sociais como uma forma de transferir certas atividades exercidas pelo Estado para as organizações agora não estatais. Olha só, as organizações sociais têm como os principais objetivos a destinação do exercício de atividades dirigidas exclusivamente a essas áreas, ao ensino, à ciência, ao desenvolvimento tecnológico e à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Agora falando sobre a Lei 9.637, ela diz o seguinte, ela diz que o Poder Executivo pode, através desta lei que foi criada no dia 15 de maio de 1998, qualificar as entidades privadas que exerçam aquelas atividades como organização sociais. Trata-se de um atributo ou qualificação que permite às entidades privadas obterem fomento estatal para desenvolver atividades de interesse público. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda organização, toda associação ou fundação, elas não nascem como organizações sociais para o poder público. Elas não nascem assim. Elas apenas, com o passar do tempo, através do exercício daqueles parâmetros estipulados pelo Ministério Público, elas se tornam organizações sociais. Ainda dentro da lei 9.637, o poder público e a comunidade deveriam estar representados nessas entidades. Deve ser visto o povo, deve ser visto a sociedade e o poder público através das organizações. Isso quer dizer que de um lado vai estar as pessoas e do outro lado o poder público representado pelos seus magistrados, atendendo à convivência e à oportunidade. O ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade que corresponde ao seu objeto social e ministro de Estado de Administração Federal e Reforma do Estado aprove sua qualificação para a organização social. Bem, como nós falamos, para se ter esse título de organização social, o ministro do Estado de Administração Federal
eles vão julgar a qualificação daquela entidade para saber se ela se enquadra nos parâmetros desejados para se tornar uma organização social. Olha só, o primeiro requisito para a qualificação social é a presença de diretoria executiva e conselho de administração, com representantes internos e com mandato. Os representantes do Estado e da sociedade, que estes membros tenham um contrato. Quer dizer o seguinte, deve existir a organização? Sim, a organização vai existir. É necessário uma licitação para que ela exerça alguma atividade? Não, ela não precisa de uma licitação, mas necessariamente será cobrado um contrato. O segundo requisito é visto o registro de ato constitutivo em respeito aos requisitos legais, como proibição de remuneração dos conselheiros. Como já foi falado, essas entidades elas não podem ter fins lucrativos. Ela não pode pagar um bônus para determinado funcionário que atua. Caso exista sobra de créditos, essa sobra de crédito deve ser utilizada na manutenção da própria atividade que a organização social esteja exercendo. É preciso que a entidade privada faça uma solicitação formal à qualificação como OS, que essa solicitação será apreciada pelos órgãos públicos da direção direta. Isso acontece quando há uma solicitação voluntária de aprovação pelo órgão estatal competente. Agora, falando um pouco sobre o contrato de gestão, eu já falei que não há a necessidade de uma licitação. Mas, então tá bom, Luiz, como é que funciona isso? Olha, as OS qualificadas podem celebrar um contrato de gestão. É como se fosse um acordo colaborativo. De um lado estará a organização social, falando ali quais são os seus desejos, quais são os seus anseios, e do outro lado vai estar o Estado. O acordo administrativo de natureza colaborativa firmado com o Estado é o item 2 do contrato. Ainda mais, esse contrato ele deverá prever o programa de trabalho, quais são as metas ali estipuladas, qual é a avaliação, quais são os critérios de despesas, coisas que fiquem bem claras. Quais vão ser as funções realizadas ali por essa entidade. Então, o que foi regulamentado para que não fosse necessária a utilização de licitação é a ADI. O que é a ADI? A ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, de número 1923. Ela é a dispensa de licitação por meio de contratação direta, considerada constitucional. O Supremo entendeu que é possível a dispensa, mas sempre respeitando esse direito. Olha só. O que deve prever a gestão de um contrato? O que deve prever? Ela deve prever a transferência de recursos orçamentários do Estado, permissão de uso sem licitação de bens públicos, a cessão especial de servidores públicos com ônus para a origem. Quando a gente se detém bem aqui nesse item, a gente consegue ver o tanto de podemos colocar de privilégios ou de vantagens que uma organização social ela dispõe quando está trabalhando para o poder público. Item 4, a gente vê a possibilidade de a administração contratar as OS mediante dispensa de licitação. Olha só. Bem, já que agora a organização social ela está funcionando, ela está trabalhando, está exercendo ali todo o seu direito, agora, quem é que fiscaliza? É obrigatoriamente ela presta contas para o Tribunal de Contas, na forma do artigo 70 do Estatuto Magno, e o parágrafo único desse preceito constitucional não deixa margem a qualquer dúvida. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é pessoa legítima para denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o TCU, Tribunal de Contas da União, aplicando-se no que couber aos tribunais de contas de estados e do DF e aos tribunais de contas e conselhos de contas dos municípios.
Sua dívida ativa será cobrada com fuleiro no CPC, visto que esse ente não se enquadra na exigência do artigo 1 da Lei 6.830 de 80, ao precisar que somente a União dos Estados, o DF, os municípios e suas autarquias poderão executar sua dívida de conformidade com este diploma legal. Bem, nós passamos aqui durante alguns minutos falando sobre as organizações sociais. Em resumo, sobre a fiscalização, a gente pode falar que é, é de obrigação exclusiva da União, essa fiscalização. Então, as organizações elas surgem mais uma vez em cima de uma necessidade suprida através do terceiro setor. As organizações, como também já vimos em forma de resumo, elas visam o bem público. Então, se ficou bem claro, ela serve aonde o Estado, aonde o primeiro e o segundo setor, eles atuam e eles não conseguem sanar a atividade, as necessidades do povo, eis uma oportunidade para que as organizações sociais elas possam atuar de forma limpa, com caráter nobre, onde a população possa visualizar que as suas necessidades podem ser sanadas.